Como o cristão deve viver no mundo de hoje, esse mundo que está sendo ressignificado, como ser discípulo de Jesus na atualidade? O que deve nortear nossas escolhas? É sobre isso que quero falar com você nessa nova série de devocionais que tem como tema Leve Jesus a Sério. Serão 4 devocionais começando hoje. Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao nosso canal e também ao nosso podcast no Spotify. Muito legal ter você aqui com a gente, obrigado mesmo. E antes de continuar, quero te pedir que se inscreva no nosso canal para acompanhar toda essa série. E não se esqueça de ativar o sininho para assim você ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Mas vamos lá, eu quero tentar, com a graça de Deus, expor o que entendo ser importante, o que não podemos abrir mão, independente da época e das circunstâncias que vive o mundo hoje, sabe? Pois é algo que sustentou e tem sustentado a vida dos discípulos de Jesus desde o primeiro século. É fundamental a gente pensar nessas coisas que eu vou compartilhar com você nessa série. Encontramos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, o seguinte: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, portanto deve ser levado muito a sério. Essas palavras serviram para os discípulos do primeiro século como para os séculos seguintes, né? E continua sendo base para o discípulo de Jesus hoje. É fundamental a gente pensar nisso. Esse versículo ele traz um princípio orientador para os cristãos e deve influenciar nossas atitudes e motivações e deve ser um princípio da vida que afeta todas as áreas da nossa vida. Nossa vida cristã, queridos, não deve ser simplesmente o deixar de fazer algo mal, ruim, algum pecado, mas principalmente deve conter o que é bom, deve fazer o que é de bem para o benefício dos outros e para a glória de Deus. Hoje, com a pandemia do Covid, foram necessários ajustes na sociedade, como o isolamento social, o distanciamento, o uso de máscaras, lavar as mãos, higienizar os lugares, enfim, muita coisa ajustada para a sociedade viver e eliminar a possibilidade da proliferação do Covid. Tudo isso é muito importante e muito bom. Inclusive, as vacinas parece que têm funcionado ainda bem por isso. Agora, essa nova realidade gerou medo na população. Tem muita gente com depressão, os vícios de bebida, pornografia e tantos outros cresceram de forma assustadora, fora o aumento de crises conjugais e separações. O que os discípulos de Jesus devem fazer num tempo igual a este? Como devemos agir? O que eles fizeram na época do primeiro século? Primeiramente, temos que entender que no primeiro século os discípulos de Jesus viviam sob a pressão de um império maldoso que exigiam submissão rígida das leis, que matavam os cristãos, que declaravam Jesus Cristo é o que é o Senhor. Portanto, o medo também rondava a igreja naquela época. As crises nas famílias também aconteciam naquela época. Era muito comum uma mulher ser repudiada e largada nas ruas. O nascimento de um filho não garantia que ele fosse recebido no seio da família. Olha só que terrível. Muitos eram largados à própria sorte ou negociados para saldar dívidas. No segundo e terceiro século, queridos, uma pandemia surgiu na época do Império Romano, casos de febre, vômitos, tosse, úlceras na garganta, e se alastrou, que se estima que tenha matado cerca de 5 milhões de pessoas. E mesmo com tanta tragédia na sociedade, o que sustentou e manteve um remanescente discípulo de Jesus no mundo? Foram alguns princípios que eles não abriram mão e que irei compartilhar nessa série de devocionais e que, como resultado, hoje somos cerca de 2 bilhões de cristãos esparramados neste mundo. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia deixa claro que os primeiros discípulos de Jesus, a igreja confirma isso com o tempo, né? Que Jesus era a sua prioridade máxima em suas vidas. Nada era mais importante do que Jesus em suas palavras. Eles tinham Jesus como o centro de suas vidas. Creio que precisamos resgatar essa verdade para nós hoje. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você quiser levar Deus a sério, se você quer ser discípulo de Jesus de verdade, pare e reflita naquilo que eles levavam a sério naquela época. Assim você descobrirá como deixar Jesus ser o centro de sua vida hoje, mesmo num mundo que está de cabeça para baixo. Sabe? Neste momento e neste primeiro vídeo desta série aqui, quero falar da primeira coisa que os discípulos de Jesus levaram muito a sério naquela época, vivendo todo aquele caos também naquele lugar, e que serve de exemplo para todos nós. A primeira coisa que levaram a sério foi a igreja. Nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos. Lá diz que os crentes se reuniam no templo todos os dias.
Atos 2,46. Interessante que se fala muito da igreja como sendo o povo de Deus. Isso é correto, é bíblico, mas quero destacar a importância de se reunir com o povo de Deus num lugar. Pode ser o templo, pode ser numa casa, num salão, etc. Hebreus 10:25 diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Cada reunião da igreja, até mesmo online, é uma expressão de culto e adoração a Deus. É verdade que Deus não está atrás da adoração, da liturgia, dos cânticos, pois o que ele deseja de verdade que está à procura são de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Este momento onde nos reunimos como igreja servem para expressar nosso amor e gratidão a Deus, bem como para nos encorajar uns aos outros, nos curar, nos libertar e nos consolar. Esse é um bom costume para poder preservar. Deixar de fazer isso, queridos, é deixar de fazer a vontade de Deus, é deixar de perpetuar o mandamento de Deus para todos nós. É muito triste ver pessoas não valorizando essa reunião, chegando atrasados nos cultos ou questionando que o pastor excedeu 15 minutos do seu culto, sabe? Como é triste saber que alguns, neste tempo de pandemia, onde os cultos aconteciam apenas online, desprezaram este momento, nem zelaram e cuidaram para não perder esse princípio de vida cristã. E hoje, depois que as igrejas estão voltando com os cultos presenciais, não tem mais vontade de se reunir com o povo de Deus. Na época do discípulo de Jesus, não tinham templos para se reunirem. Se reuniam em casas e muitas vezes faziam isso às escondidas para que não fossem descobertos, presos e até mortos. O que os atraía para os encontrarem diariamente? Para estar num lugar juntos? E a resposta é simples, é Jesus. O encontro que eles tiveram com Jesus, isso era fundamental, suas experiências pessoais com o Senhor Jesus, o que eles aprenderam sobre Jesus, eles acreditavam nas palavras de Jesus, nas promessas do Senhor Jesus, e isso era o motivo maior pelo qual eles estavam juntos. E Jesus prometeu: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, Mateus 18:20. Quando partiu o pão e o cálice, eles tinham a certeza da presença de Jesus no meio deles. E a consequência disso é que as pessoas gostavam de vir estar junto entre eles. Portanto, se você quer permitir que Jesus seja o centro da sua vida, da sua família, reveja sua agenda semanal, tenha alegria de ouvir a palavra de Deus junto com os irmãos em Cristo, aqueles que seguem a Jesus Cristo como você. Leve a Deus a sério, como os primeiros discípulos fizeram, e experimente uma comunhão com Deus que só acontece quando sua família, a família de Deus, se reúne com Ele. Participe dos cultos presenciais e online, tomando os devidos cuidados naturalmente do momento. Participe das reuniões de grupos pequenos. Não deixe de conviver com os irmãos durante a semana. Não deixe de se reunir como igreja. Não deixe de ensinar seus filhos esse valor. Seja exemplo para eles. Valorize esse princípio de vida cristã e eles também valorizarão para a vida dele e para os seus filhos também. Na próxima devocional falarei de mais uma coisa que os discípulos levaram muito a sério e eu aguardo você aqui. Lembre-se, permita Jesus ser o centro de sua vida e da sua família. Se esse vídeo te abençoou, deixe seu like e mande para todos os seus amigos. Que Deus te abençoe neste dia.